Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Eu sei que os meus irmãos estão nesse momento em mais um dia do Senhor, mais um domingo em que nos encontramos separados. Entretanto, Deus ainda nos dará oportunidade de continuarmos estudando a sua palavra, de reunirmos-nos em família, cada um em sua própria casa, e nós cremos nisso, não é? Deus se serve dos nossos serviços espirituais, Deus recebe-nos e o culto que nós temos oferecido a Ele no ambiente doméstico. Então, nós vamos, nesse sentido, dar continuidade aos estudos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Na última vez que falamos sobre esse assunto, eu já tinha iniciado a tratar do significado do Pentecostes e do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos continuar falando exatamente deste tópico, mas vamos fazê-lo depois de uma oração. Curve a sua fronte aí onde você está, juntamente com a sua família, e orem juntos neste momento em nome do Senhor. Falemos com Deus. Pai de amor, de toda a bondade, Pai de misericórdia, Deus de toda a graça, nós te buscamos ansiosamente. Te buscamos, Senhor, com a urgência que o momento requer. O teu povo está separado, impedido de prestar o seu culto a Deus como igreja. E nós sabemos, Senhor, que tu reservaste uma promessa. Tu disseste a respeito de uma presença especial, gozada especialmente quando o teu povo está reunido como igreja para oferecer-te culto. Nós temos sido, Senhor, privados disto por esta providência dura que veio de tua parte. Ajuda-nos a viver esse momento com submissão, ajuda-nos a discernir o que tu desejas para cada um de nós e para todos nós como igreja do Senhor. Mas não nos permita ficar sem a tua palavra, sem a comunhão contigo no culto doméstico, sem a comunhão contigo nas orações privadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós já sabemos que o batismo com o Espírito Santo foi a novidade do Novo Testamento em relação à obra desta bendita pessoa da Trindade Santa. Ao bem da precisão, diga-se que esse batismo espiritual não foi uma realidade nova em essência, nova em natureza, mas foi sim nova em dimensão, em intensidade. Foi nesse sentido que o Espírito ainda não havia sido dado, nos termos do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39. Note, não esqueça, recorde comigo nesse momento, que eu já deixei bastante claro e sei que vocês me acompanharam nesse ponto. O Espírito de Deus sempre habitou o povo do Senhor permanentemente. Essa não é a novidade do Novo Testamento. Pastor, qual é a novidade do Novo Testamento no que diz respeito à obra do Espírito Santo? A novidade é exatamente esta: a obra do batismo com o Espírito Santo, que haveria de ser realizada pelo Messias e pelo Messias glorificado. Esse batismo, ele foi mencionado por João Batista. Isso está em todos os evangelhos: Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 18, Lucas capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 1, versículo 33. Esse batismo foi também mencionado por Jesus, segundo Lucas, isso está em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, como também foi mencionado por Pedro, segundo Lucas, como está em Atos capítulo 11, versículos 15 e 16. Por fim, o batismo com o Espírito Santo foi mencionado por Paulo em um texto sobre o qual nós haveremos de nos debruçar hoje, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Note, portanto, que quando João Batista
e Jesus menciona o batismo com o Espírito Santo, essa é ainda uma realidade que estava para acontecer. Quando, por outro lado, Pedro e Paulo mencionam o batismo com o Espírito Santo, essa já é uma realidade ocorrida. O momento exato em que o batismo do Espírito Santo ocorreu foi no dia de Pentecostes, quando se cumpriu a promessa do Pai, expressão que se encontra em Lucas capítulo 24, versículo 49, e também no livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 4 e 2, versículo 33. Essa expressão, eu vi com vocês isto, promessa do Pai, eu digo, a promessa do Pai se refere ao batismo com o Espírito Santo como cumprimento de profecias antigas que predisseram a respeito de um copioso derramamento do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, no discurso do apóstolo Pedro, o texto citado pelo apóstolo foi o profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e seguintes. Então, o que nós temos acontecendo lá no dia de Pentecostes é a promessa do Pai se cumprindo. Promessa do Pai remonta a profecias antigas que prediziam um copioso derramamento do Espírito sobre todo o povo de Deus. Agora, nós pontuamos também, em momento anterior, que o batismo com o Espírito Santo tem implicação bastante prática à vida da igreja militante, pelo fato dessa obra do Espírito estar relacionada com a capacitação necessária para que a igreja cumpra a sua missão no mundo. Não por acaso Jesus relacionou a promessa do Pai com o revestimento de poder. O revestimento de poder tão indispensável à obediência à grande comissão. Isso está em Lucas capítulo 24, versículos 48 e 49. Essa noção de relação entre revestimento do poder e cumprimento da grande comissão também está destacada por Lucas no seu segundo livro, em Atos capítulo 1, versículo 8, texto bastante conhecido dos irmãos, e Atos capítulo 4, versículos 29 e 31, momento em que a igreja está orando. Agora, meus irmãos, me acompanhem, por favor, porque não só há de fato mais a ser dito a respeito desta obra neotestamentária por excelência do batismo com o Espírito Santo, ou temos mais a dizer sobre o que realmente aconteceu no dia de Pentecostes, razão pela qual nós não poderíamos seguir sem uma detida apreciação de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. E aqui eu quero pedir aos meus irmãos que abram comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12, nós leremos os versículos 12 e 13. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13 dizem o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse é o nosso texto. Pois bem, meus irmãos, vamos dar uma olhada no contexto que está em volta, no entorno de 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Me acompanhem, por favor, porque a igreja em Corinto estava vivendo em aberta e constante desarmonia. Havia partidos na igreja. Essas divisões eram motivadas pela preferência por certos líderes em detrimento de outros, ou pela aversão a todos os líderes, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Essa divisão também era causada por demandas pessoais, um crente levando a outro ao tribunal mundano, como o apóstolo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6.
Havia divisão também em torno de como lidar com a comida sacrificada aos ídolos, quanto ao que a igreja estava dividida em os crentes de consciência forte e os crentes de consciência fraca. Os capítulos 8, 9 e 10 foram escritos para tratar especificamente desse tema. Até na ceia do Senhor o egoísmo imperava e a igreja se fracionava entre pobres e ricos. O apóstolo Paulo tratou desse assunto em 1 Coríntios capítulo 11. Por fim, havia disputas na igreja de Corinto no que tange os dons espirituais. Para falar a respeito disso, o apóstolo escreveu os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. A igreja de Corinto, penso eu, meus irmãos, só se uniu, só foi capaz de pensar concordemente em torno da tolerância, aquela tolerância condenável para com o incestuoso, mencionada em 1 Coríntios capítulo 5. Os meus irmãos poderão ver posteriormente os versículos 1 e 2. Agora, quanto aos dons espirituais, os irmãos de Corinto pareciam valorizar, com desprezo de todos os demais, o dom de línguas. Talvez em torno das línguas, a igreja estivesse dividida entre aqueles que se consideravam espirituais, que ostentavam as línguas, inclusive pública e orgulhosamente, ainda que não tivesse intérprete. Essa atitude foi repudiada pelo apóstolo em 1 Coríntios capítulo 14. Haviam pessoas na igreja de Corinto que não se preocupavam se as pessoas estavam entendendo as suas línguas, simplesmente as arrojavam numa atitude talvez de pretensão, de superioridade espiritual em relação aos seus irmãos. Mas também havia entre aqueles que não o possuíam, que não possuíam o dom de línguas, tidos assim como uma espécie de crentes menores, crentes menos espirituais, e havia entre eles uma espécie de senso, de sentimento de inferioridade, criando desse modo, a partir do exercício dos dons espirituais, duas categorias de crentes. Então, na igreja de Corinto, no que diz respeito aos dons espirituais, as coisas funcionavam basicamente assim. O dom de línguas era super valorizado, aquelas pessoas que o ostentavam se sentiam superiores, talvez fossem tidas, inclusive, como superiores por aqueles que não exerciam o mesmo dom. Aqueles que não o exerciam se sentiam inferiores e dessa maneira a igreja de Corinto criou uma espécie de elite espiritual no seio da igreja de Jesus Cristo, como mais uma manifestação de sua desarmonia, mais uma manifestação da existência dos partidos tão comuns naquela igreja. Então, a nossa questão é: como Paulo tratou esse problema específico da divisão, da crise na igreja de Corinto, que girava em torno do exercício dos dons espirituais? Bom, versículo 12 nos diz, quero lê-lo novamente com você, o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Me acompanhe aqui, porque Paulo tentou corrigir o problema da divisão da igreja em torno dos dons espirituais usando a analogia do corpo. Veja que um corpo é justamente a reunião orgânica de muitos membros diferentes entre si. O apóstolo disse: o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Em outras palavras, o apóstolo disse: sem diversidade de membros não há falar em corpo. Ele insistiu nesse ponto. Capítulo 12, versículo 14, ele disse: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Capítulo 12, versículo 20, ele disse: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Capítulo 12, versículo 20. Agora, eu disse para os irmãos: ora, assim também com respeito a Cristo, o apóstolo falou, a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo, não é resultado de uma imposição de exercício uniforme de qualquer dos dons espirituais.
Essa unidade, meus irmãos, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, existe em meio à distribuição diversificada dos dons aos muitos crentes, aos seus muitos membros. O resultado é que cada crente, porque diferente dos demais, tem participação indispensável no funcionamento do corpo. E se isso é verdade, não há espaço para gente do tipo dispensável, mas por outro lado não há espaço para gente do tipo fundamental. Notem comigo que a analogia com o corpo, claro, sem nenhuma pretensão de cientificidade, torna condenáveis, portanto, aqueles sentimentos que dizem eu não faço nenhuma diferença no corpo, mas por outro lado, essa analogia torna condenável também aquela atitude de dizer as coisas do corpo só funcionam se eu participar. No primeiro caso, note aqui capítulo 12, versículos 14 a 16 de 1 Coríntios. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então não há espaço para aquele sentimento de inferioridade, uma coisa do tipo, eu não faço diferença por aqui, se eu sair tudo bem, tudo continua tal e qual. O apóstolo está contrariando quem pensa dessa maneira, mas também, por outro lado, ele está contrariando aquela atitude do tipo, as coisas só funcionam se eu estiver presente, porque sem mim nada pode acontecer. Capítulo 12, versículo 21, diz assim o texto, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Note aqui o que está em jogo. O que está em jogo é a unidade da igreja não emana, meus irmãos, de uma imposição uniforme de qualquer dom espiritual. Pelo contrário, a unidade da igreja, ela existe no seio desta diversidade de dons espirituais. Então, a questão permanece de pé. Se a unidade não emana da uniforme imposição de um dom espiritual ou outro, o que produz a unidade da igreja de Jesus Cristo? A resposta do apóstolo está exatamente aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ele vai desenvolver isso nos versículos seguintes, mas o versículo 13 é mesmo o coração da resposta. Diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Note aqui comigo que a operação divina que produz a unidade dos crentes em Cristo, no corpo místico de Jesus, é o batismo em um só Espírito. Ou seja, meus irmãos, todos os crentes participam daquele um só corpo, mencionado no versículo 12, por meio do batismo em um só Espírito, mencionado no versículo 13. Então, imaginemos uma conversa com o apóstolo Paulo. Todos nós aqui precisamos orar em línguas, para que nós sejamos todos unidos. Essa uniformidade no exercício dos dons, sobretudo por conta da importância dos dons de línguas, etc. É isto? A unidade da igreja vem daí? Não. A resposta do apóstolo é de modo algum. Deus não tem um só dom espiritual, nenhum deles que ele pretendesse dar a todos os crentes, sem exceção alguma. A diversidade entre os membros é exatamente o contexto da unidade do corpo. O corpo só existe de fato porque ele é composto de membros muito diferentes entre si. Então a questão é, o que produz a unidade do corpo de Cristo? O apóstolo Paulo não tem nenhuma dúvida. Nós somos todos parte do corpo de Cristo porque todos nós fomos batizados
em um só Espírito. Então, a resposta do apóstolo é pela obra do batismo com o Espírito Santo que o Senhor Jesus nos inclui no seu corpo e nos faz todos membros diferentes uns dos outros, como de fato somos, conquanto parte do mesmo corpo. Então, há uma outra questão que está envolvida aqui. Pastor, existem outros 6 textos que mencionam o batismo com o Espírito Santo. A pergunta é, esse batismo em um só Espírito, como está em 1 Coríntios 12, versículo 13, é a mesma experiência mencionada nos outros tantos, nas outras 6 passagens? Ou nós temos aqui um outro tipo de batismo que não é realizado por Jesus? Porque nas outras 6 passagens, o batismo com o Espírito é sempre uma obra cujo agente é o Jesus Cristo glorificado. A minha resposta a isso é que não existe razão plausível, meus irmãos, para nós diferenciarmos o batismo mencionado em 1 Coríntios 12, versículo 13, das outras 6 passagens que mencionam o batismo com o Espírito Santo nos Evangelhos e em Atos. Eu já, inclusive, citei de passagem esses textos para os meus irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 18, Lucas capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 1, versículo 33 nos Evangelhos. Além disso, Atos capítulo 1, versículo 5 e Atos capítulo 11, versículo 16. E por fim, o 7º texto, nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Então, eu respondo para os meus irmãos que nós não temos razão de diferenciar a operação do Espírito, o batismo com o Espírito mencionado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, das demais passagens, até porque a preposição grega utilizada aqui em 1 Coríntios, na revista e atualizada, traduzida por em um só Espírito, pode ser traduzida também como uma preposição outra, como com um Espírito. E daí surgiu uma construção idêntica àquela que se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 11, quando João Batista diz que ele batiza com água, com a mesma preposição, e que Jesus batizará com o Espírito Santo. A preposição é a mesma. Essa coincidência de construção gramatical faz-nos concluir que também aqui o Espírito Santo é, digamos, o elemento, entre aspas, no qual ou com o qual todos os crentes verdadeiros são batizados, já foram batizados. Batizados por quem? Por Jesus, o agente do batismo com o Espírito, conforme fica claro em todas as demais passagens. Bom, se esse é o caso, a implicação prática do batismo em um só Espírito, em um só corpo, é que, por favor, me acompanhe nesse ponto, é que não existem cristãos divididos em categorias superior e inferior. Não há cristãos batizados com o Espírito e não batizados com o Espírito, sendo ambos os grupos de crentes verdadeiros no corpo de Jesus. Porque o batismo com o Espírito é exatamente o elemento unificador. Todos quantos são parte do corpo místico de Jesus Cristo, ou são porque foram batizados por Jesus, pelo Espírito Santo. Note comigo, isso não pode ter dúvida alguma na mente dos meus irmãos. A experiência descrita na passagem, meus irmãos, é uma realidade já acontecida. Aquilo já aconteceu e é uma realidade comum a todos os crentes. Todos nós fomos batizados em um só corpo, ou em corpo, em um só Espírito. E mais ainda, o apóstolo ainda traz esta inclusão de judeus e gregos, escravos e livres na passagem. Judeus, gregos, escravos e livres, todos inclusos em um só corpo. Isso é mencionado para acentuar o fato de que a unidade da igreja formada pelo batismo transcende quaisquer distinções, acaso existentes, eventualmente existentes. Então,
não tenha nenhuma dúvida que a unidade da igreja não é feita pelo exercício uniforme de qualquer dom espiritual. Não é por aí. O que Paulo está dizendo é que a unidade da igreja é formada por Jesus Cristo na medida em que batiza todos os crentes verdadeiros em um só espírito, em um só corpo. Agora, o versículo 13, primeira parte, nós já falamos agora, versículo 13, segunda parte, acrescenta que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, me acompanhe aqui, por favor. A nosso sentir, ser batizado em um só Espírito e beber de um só Espírito são experiências muito relacionadas. Agora, não se tratam de expressões sinônimas que dizem respeito a uma única e mesma realidade. O ser batizado com o Espírito Santo, meus irmãos, aponta pela própria analogia com o batismo cristão, com o batismo com água, para uma experiência de iniciação, algo feito de uma vez por todas, uma dádiva já presente, já realizada, já planificada. O beber do Espírito, por outro lado, a própria figura a que Paulo lança a mão, esse beber do Espírito nos remete à possibilidade de experiências dinâmicas com a pessoa do Espírito Santo. É porque nós fomos batizados em um só Espírito, de uma vez por todas, que nos foi dado a beber de um só Espírito continuamente. Então, note como entendo as coisas aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Eu entendo tranquilamente que quando o apóstolo diz que nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo, isto é uma realidade plena, realizada de uma vez por todas. Algo já acontecido, já faz parte da vida de todo crente. Todos os meus irmãos crentes que nasceram de novo podem dizer a respeito de si mesmos: eu fui batizado com o Espírito Santo em um só corpo. Quem me batizou? Jesus Cristo. Ele me batizou com quem? Qual é o elemento do batismo? Ele me batizou com o Espírito Santo. Agora, quando nós vamos à segunda parte do versículo 13, quando se diz que a todos nós foi dado beber de um só Espírito, aqui não. Aqui eu entendo que nós temos possibilidades, não é? Nós estamos falando de uma realidade contínua. Nós precisamos continuar. Bebemos de um só Espírito e precisamos continuar a fazê-lo. E isso quer significar, meus irmãos, que o batismo com o Espírito Santo foi a obra divina que abriu a possibilidade de nós vivenciarmos realidades crescentemente profundas de comunhão com o Espírito e progressivamente mais altas quanto à qualidade da vida cristã, que é uma vida no Espírito, tudo isso em uma medida não alcançável pelos crentes antes do Pentecostes. É nesse ponto que eu relembro aos meus irmãos as palavras de Jesus que estão em João, capítulo 7, versículos 37 e 38, que dizem assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tais palavras foram interpretadas pelo evangelista, segundo João capítulo 7, versículo 39, como a obra que o Espírito ainda havia de realizar, como a obra que o Messias ainda havia de realizar no que tange as operações do Espírito Santo. João disse, ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Em sentido semelhante, Jesus disse o seguinte à mulher samaritana, um texto que está em João capítulo 4, versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A partir dessas passagens, meus irmãos, nas quais o Espírito é comparado à água, nós concluímos que ele sim
satisfaz as necessidades mais profundas que o povo de Deus, por ele habitado, tem por Deus, sendo o Espírito Santo, nos cristãos, como uma fonte perene de vida, que inclusive transborda e alcança outras pessoas. Todavia, a maneira como Cristo nos satisfaz não é simplesmente retirando a nossa sede. Não é bem assim. Pelo contrário, eu diria, a maneira como Cristo nos satisfaz por meio da fonte que ele fez jorrar e fluir a partir de dentro da nossa alma, é nos dando contínua e abundantemente a satisfação de uma necessidade cada vez maior que nós vamos tendo dele, de Deus. Então, imaginemos o que aconteceu. A nossa alma passou a ter sede cada vez mais profunda de Deus. Mas nós não nos preocupemos, porque quanto mais sede temos, mais dessedentado, mais completamente satisfeitos. A presença do Espírito dentro de nós, que é uma fonte que jorra para a vida eterna, é capaz de nos proporcionar. Mais satisfação é capaz de nos dar. Então, na medida em que vamos crescendo em nossa vida cristã, nós sim, eu diria, vamos tendo mais sede. E se vamos tendo mais sede, vamos sendo cada vez mais suficiente e poderosamente e abundantemente saciados. Agora, eu quero lembrar aos meus irmãos que isto só é possível a todos os cristãos numa medida inimaginável, por conta da obra do Espírito denominada batismo com o Espírito Santo. Nós só podemos dizer que bebemos e continuamos a beber do Espírito Santo se nós um dia já fomos batizados por Jesus em um só Espírito, em um só corpo. Esses textos, eu estou me referindo a João, capítulo 4, versículo 14, e a João também, capítulo 7, versículos 37 a 39, eles certamente apontam, meus irmãos, para experiências e para uma qualidade de vida cristã que ultrapassam o cristianismo pálido vivido pelo cristão mediano. Aqui eu não quero que vocês tenham a menor dúvida. Então, quando Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Claro que esta é uma realidade profundíssima. Aquilo que Jesus disse à mulher samaritana, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É claro que essas realidades superam em muito. Elas estão falando de uma medida de experiência com o Espírito de Deus, de uma medida de comunhão com Deus e de uma medida de qualidade de vida cristã que ultrapassam, por favor, concordem comigo, que ultrapassam em muito o cristianismo indiferente, apático, daquele que nós vamos chamar de cristão médio. Essas realidades, meus irmãos, todas possibilitadas pela obra do batismo com o Espírito Santo, são denominadas na Escritura e na história da Igreja de enchimento com o Espírito Santo e avivamento espiritual. Note, o batismo com o Espírito realizado no Pentecostes abriu margem para possibilidades inimagináveis, impensáveis, de uma comunhão com Deus profundíssima e de uma qualidade de vida cristã muito acima daquilo que costumamos observar. Agora, quero que você se firme neste ponto. Tudo aconteceu como uma obra do Cristo exaltado. O Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu 40 dias depois e 10 dias depois batizou a sua igreja com o Espírito Santo. A partir daquele momento, todos os salvos são batizados por Jesus em um só Espírito, em um corpo, e por isso
a estes salvos, a estes batizados por Jesus em um espírito, em um corpo, são possíveis realidades maravilhosas do relacionamento com Deus, do relacionamento com o Espírito Santo. Isto às vezes é dito de maneira progressiva, de maneira crescente, e isto às vezes acontece de maneira dramática. Essas experiências com o Espírito, esta realidade de ser saciado, de ser satisfeito desde a alma, por conta do fato de que em nós Deus fez uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta realidade às vezes acontece com um cristão isoladamente, às vezes acontece com uma igreja inteira, e às vezes acontece com um país inteiro, com nações. Estas coisas, elas são chamadas na Bíblia e na história da igreja de enchimento com o Espírito Santo e avivamento ou reavivamento ou despertamento espiritual. Sobre o enchimento do Espírito e sobre o avivamento espiritual, nós vamos tratar no próximo encontro. Se Deus nos permitir, os meus irmãos no próximo domingo estarão tratando a respeito disso. Nós estamos terminando o mês de abril. Parece-nos que nós temos decretos recentes do governador do estado do Pernambuco, flexibilizando algumas áreas do comércio, impondo certas restrições, impondo o uso de máscaras em muitos lugares, recomendando fortemente às pessoas que só estejam nas ruas usando máscaras. Me parece que a partir do mês de maio, então, essa flexibilização vai acontecer de maneira gradativa, até que nós percebamos que o nosso Deus disse: chegou a hora do reencontro. Eu vou dar a vocês de novo a oportunidade de prestar o culto que somente a igreja pode fazê-lo. Vou dar a vocês de novo de experimentar a minha presença no culto público. Então, nós esperamos que isto aconteça. Agora, eu quero pedir aos meus irmãos que até lá estejamos juntos em oração, orando uns pelos outros. Estou sabendo que a diaconisa Fátima carece das nossas orações. Ela está sentindo dores, oremos por ela. Queremos agradecer a Deus porque a nossa irmã Miriam estava doente, me parece que com sintomas de dengue, está bastante melhor, bem recuperada. A nossa irmã Jailma também, que esteve bem gripada, está recuperada. Nós estamos gratos a Deus por isso, e por ora nós não temos ouvido falar de problemas mais graves, nem de contaminação por Covid-19 entre os nossos irmãos. Continuemos a orar por isso, que o Senhor nos guarde a todos e nos dê outra vez a oportunidade de estarmos reunidos como igreja e, desse modo, prestarmos a Ele o culto conforme Ele mesmo ordenou. Deus abençoe os meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. Pai de amor, nós te buscamos e te buscamos ansiosamente. Seja conosco nesta hora. Dai-nos cada vez mais a tua palavra. Enche-nos dela. Enche-nos do teu Santo Espírito, Senhor, e faz-nos conhecer, mas conhecer estas realidades não apenas com a mente, não apenas com o intelecto. Faz-nos conhecer por experiência essas realidades profundíssimas às quais tu aludes na tua palavra, promessas para o teu povo, promessas para todos aqueles que são salvos e por isso foram batizados com o teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, recebam o meu forte abraço. Tenho saudade das nossas reuniões e saudade de cada um de vocês. Deus abençoe a todos.